Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Virada Financeira do Dentista. Meu nome é Alexandre Carvalho, eu sou especialista em finanças para dentistas e a minha missão aqui é te mostrar da forma mais simples possível como você vai, através da odontologia, construir uma vida financeira tranquila e um futuro seguro apenas organizando o dinheiro que você já faz hoje no consultório. E quando eu digo vida tranquila e futuro seguro, eu estou falando de quê? Eu estou falando de dinheiro sobrando todo mês de forma previsível, de ter uma reserva forte para te proteger na hora que acontece o imprevisto, de um plano real de aposentadoria claro e alcançável, e a construção do seu patrimônio, mês após mês, sem dor de cabeça, sem confusão e sem promessas malucas. Agora, dá uma olhada na história de alguns colegas que há pouco tempo estavam exatamente onde você está agora, começando essa caminhada de tranquilidade financeira através da nossa profissão. Eu sempre me preocupei, justamente por não saber quanto eu ganhava, em tentar organizar. Por não saber como fazer, me desesperava ver a situação e era melhor virar a cara. Eu devia ter um déficit de 2.000 e poucos reais e nas minhas contas pessoais de uns 9 mil reais. E nesses 3 meses todos esses valores foram liquidados. Hoje eu tenho um saldo positivo na clínica, que até semana passada era de 11 mil. A minha história de desorganização é a história de rotina mesmo, né? De achar que está com dinheiro e no final do mês o dinheiro acaba, a gente tem que entrar no vermelho. Estou muito feliz. A mentalidade dentro daqui de casa já mudou, a mentalidade minha, a mentalidade minha esposa. Hoje eu consigo ter uma carteira muito mais rendável, porque hoje eu tenho confiança e clareza naquilo que eu faço. E você saber que hoje eu posso trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que aquela minha meta, aquele meu dinheiro está ali guardado, e que aquilo ali vai ser multiplicado daqui a alguns anos, ou seja, eu vou deixar de ser escrava do mocho para poder aproveitar mais a minha vida, o meu tempo, que agora está muito escasso para a gente, cara, isso aí não tem preço. Já estou investindo sozinha. Estou caminhando com minhas próprias pernas. Para mim, está muito claro o que eu quero para o meu futuro. Já, esse mês já entrou, no começo do mês, acho que foi lá para o dia 10, dia 8, mais ou menos. Já entrou, já. Só de saber que não tem dívida, que está tudo indo, que eu tenho uma reserva de emergência, que já me tranquiliza para mim conseguir trabalhar tranquilo. Ó, em 3 meses eu acho que eu consegui muito mais do que anos de... Porque, assim, abriu muito a minha cabeça. Eu tinha uma visão da odontologia, aquela odontologia que ficava todo mundo reclamando e falando que não dá e que isso, que hoje eu olho, eu viro e falo assim, não, dá. Se não tá dando, sou eu que estou fazendo alguma coisa errada aqui, que eu tenho que fazer dar. Então, assim, começa a mudar o todo. Você acabou de ver histórias de colegas que já passaram pela virada financeira, histórias reais, histórias de dentistas, e eu faço questão de reforçar isso porque eu também sou dentista e sei exatamente como é viver essa montanha-russa que é a profissão que a gente escolheu. Você já parou para pensar que lidar com o dinheiro na odontologia é totalmente diferente de qualquer outra profissão? Olha só, a gente não tem 13º, a gente não tem salário fixo, a gente vive de faturamento que sobe, que desce, e além de atender, a gente ainda tem que administrar um negócio que é ao mesmo tempo uma mistura de escritório, hospital, ateliê e oficina, não é verdade? Eu costumo brincar dessa forma porque nossa profissão ela é muito diferente. Agora, se você que está chegando aqui, talvez com um certo medo, um certo receio e com aquela pergunta rodando na cabeça, poxa, será que isso aqui é para mim mesmo? No meu caso, eu acho que é diferente. Deixa eu te dizer uma coisa, para que você fique de forma bem clara e esclarecida. Do jeito mais simples possível. Não se preocupe. É para qualquer colega. Se você está endividado, a virada financeira é para você sim. Porque dívida não é fracasso. Dívida é só um sinal de que você ainda não teve a orientação certa. Se o dinheiro entra e nunca sobra, a virada também é para você. Essa
Infelizmente, é a realidade de 90% dos dentistas. Então você não está sozinho. Se você não sabe o que fazer com seu dinheiro e ele fica ali, parado na poupança, é para você também. Agora, se você até já tentou investir em alguma coisa e não conseguiu continuar, fica aqui. Simplesmente porque ninguém nunca te ensinou isso. E você não nasceu sabendo. Fica tranquilo que eu vou te mostrar o caminho. Mesmo que você não entenda nada de matemática, mesmo que você não tenha tempo, ou simplesmente caiu aqui de paraquedas e está aqui pela curiosidade, é para você também. Se você é dentista, se você escolheu essa profissão, a virada financeira é para você. Porém, deixa eu ser bem transparente agora. A virada financeira não é para quem está buscando fórmula mágica, promessa rápida ou algum truque de internet para ficar rico. Não. Aqui não tem milagre, aqui não tem atalho, aqui tem realidade, tem clareza e um passo a passo. Se a pessoa quer ganhar dinheiro sem esforço, sem organização, sem entender nada, ela não vai ficar aqui na virada financeira por muito tempo. Mas se você está aqui com a cabeça aberta, se você quer aprender a organizar e multiplicar o dinheiro que já faz todo dia no consultório, se você quer ter um resultado financeiro diferente dos últimos anos, então, com certeza, essa jornada é sua. Agora deixa eu te explicar rapidinho como essa jornada funciona. Ela foi construída em 3 aulas. Pensa como 3 degraus. Se você pisa em todos, você vai subindo. Se você pula um, você pode tropeçar, pode até cair. O primeiro degrau chama-se lições do passado, que é hoje. Aqui eu vou abrir seus olhos, eu vou te mostrar os erros que te trouxeram até aqui. Erros que você repete sem perceber e que não te deixam enriquecer. E quando você entende isso, a sua cabeça vira uma chave. É como limpar os óculos antes de dirigir. Se você não enxerga o caminho, você nunca chega no destino, concorda? O segundo degrau chama-se proteção do presente. Vai ser quarta-feira. Na quarta, a gente vai colocar ordem na casa. É a parte em que você organiza o dinheiro que já ganha, cria base, cria segurança, cria o colchão que te protege. Se você não faz isso, qualquer imprevisto, uma semana ruim, um mês vazio, um equipamento quebrado, joga sua vida financeira pro buraco de novo. O terceiro degrau chama-se construção do futuro e vai ser na sexta-feira. Na última aula, a gente vai falar de plano de futuro seguro. Vamos desenhar um plano de aposentadoria completo, mostrar quanto que você precisa e principalmente como chegar lá com o dinheiro que você já ganha no consultório. É aqui que você cria liberdade. É aqui que você para de depender 100% do mocho. É aqui que você constrói as outras fontes de renda. Mas Alexandre, por que eu preciso estar nas 3 aulas? Porque cada uma resolve um pedacinho do quebra-cabeça. Se você pula uma, você perde a direção. E aí a sua virada financeira dificilmente vai acontecer. E tudo isso foi construído com base no que vocês pediram nas pesquisas. Lembra que eu pedi para você responder uma pesquisa logo que você se inscreveu na jornada? Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um aviso muito importante. Sempre que alguém entra numa jornada como essa, de uma semana, são 3 aulas, pode aparecer alguns sabotadores silenciosos. Eles não gritam, eles sussurram no seu ouvido e quando você percebe, puf, você perdeu a sequência da virada. E é assim que eles aparecem, olha só. Depois eu vejo isso. Ah, hoje não vai dar, tô de saco cheio, tô cheio de coisa para fazer. Deixa eu dar só uma olhadinha no Instagram aqui rapidinho. Ah, cheguei do consultório tão cansada, não tenho nem cabeça para isso hoje. E aí pronto, a pessoa assiste a aula 1 e some. Ela sobe o primeiro degrau e depois desiste da escada inteira. Mas deixa eu te fazer uma pergunta um pouco dura, mas muito necessária. A sua vida financeira hoje é a que você sonhou quando decidiu ser dentista? Você hoje vive o seu sonho? Se não vive, é você mesma que vai desistir desse sonho? Porque eu não vou desistir de você.
Porque educação financeira não é só número ou dinheiro, é mente, é coração, é família. E é pela sua família que eu vou te pedir para você fazer uma coisa simples, mas muito poderosa. Se dê o benefício da dúvida. O que é o benefício da dúvida? É pensar, poxa vida, talvez realmente eu precise desse conhecimento. Eu estou aberta a aprender. Fica aqui comigo até o fim da virada. Assiste às 3 aulas, não deixa a sua cabeça te sabotar de novo. Combinado? Porque eles fazem exatamente isso, os sabotadores. Eles querem te tirar da rota. E para te dar um contexto, deixa eu começar com a ajuda dessa caixa aqui. Coisa bem simples. Imagina que essa caixa aqui é o seu cérebro. Quando a gente nasce, ela está praticamente vazia. E tudo que a gente vê, escuta, sente, vira arquivo. Arquivo que fica aqui dentro, guardado, quietinho, mas que começa a mandar na sua vida. Cada decisão que você toma, o que você sente, um sim, um não, sua coragem, sua trava, seu medo, vem dessa caixinha. E eu vou te revelar agora algo bem íntimo, mas muito pessoal. É o seguinte, eu fui formado com uma mentalidade de classe média. Meus pais eram classe média, com pensamentos de classe média. Eles trabalharam muito, mas não enriqueceram. Não porque faltou esforço ou suor deles, mas porque a mentalidade deles não permitia. Eles tiveram oportunidades? Tiveram. Mas não teriam como mudar de vida mantendo o mesmo modo de pensar. E eu recebi todos esses arquivos. Os arquivos dos meus pais foram para mim. E repeti tudo o que aprendi com eles. Arquivos da infância, da juventude, o jeito como minha família lidava com dinheiro, tudo isso estava programado dentro dessa caixa aqui. E é por isso que eu digo para você, se dê o benefício da dúvida. Mantenha a sua caixa aberta. Você é um ser humano como eu, com arquivos, com crenças, medos, padrões. E dentro de você existe uma programação, muitas vezes invisível, que determina para onde que você vai. Começa aqui, ó. E algumas dessas coisas a gente vai precisar desprogramar juntos, sem culpa, sem vergonha, mas com muita consciência e também verdade. Agora, sem mais delongas, eu quero que vocês façam um pequeno exercício comigo. Pega aí uma caneta, um caderno, porque esse cálculo muda tudo e eu quero que você faça. Bora entrar agora no modo aula, tá? Não tem nada de complicado, não, mas a gente já está entrando nos fundamentos da sua virada financeira. E eu vou te ensinar um conceito básico que quando você vê, é impossível desver depois. E eu vou também te provar agora que você não paga as coisas com dinheiro. Você paga as coisas com o seu tempo de vida trabalhando lá no Mocho. Como assim, Alexandre? Vamos lá. Quanto você leva em reais para casa todo mês? Uma média. Eu sei que isso pode oscilar. E eu também não estou falando do faturamento da clínica, tá? É o que realmente você leva que cai na sua conta. Qual é esse valor? Calcula aí. Eu, a termos didáticos, vou usar aqui um exemplo que aparece muito nas pesquisas que a gente faz. Eu vou usar o valor de R$8.000. Agora responde. Quantas horas você trabalha por semana em média? Por exemplo, se você trabalha de segunda a sexta, isso dá em média mais ou menos 40 horas por semana. Ou seja, 160 horas por mês. Pegou a ideia? Vai fazendo seus cálculos aí, tá? E agora vamos fazer o cálculo. Anota aí. Pegue o valor que você leva para casa, o valor em reais, e divida pelas horas trabalhadas no mês. Por exemplo, se você ganha R$8.000 em média, divide por 160. R$50 é a sua hora de vida. Faz com o seu cálculo. Você vai descobrir o seu número.
Se você leva para casa 5, 10, 20, 30 mil, não importa. Divide pelas suas horas de trabalho. Esse número é precioso para você. E aí você vai descobrir quanto vale a sua hora de vida no mocho. Porque quando você tem isso bem claro, você entende uma coisa que é brutal. A Netflix que você paga todo mês, ela não custa R$50. Ela custa 1 hora de vida, 1 hora sua no mocho. O delivery de R$150, ele não custa R$150. Custam 3 horas de mocho. 3 horas de vida que você nunca mais vai recuperar. O seu celular, que custou 5 mil, ele não custa 5 mil. Ele custa 100 horas de vida. 2 semanas e meia inteiras trabalhando só para pagar aquilo. Mas Alexandre, você está dizendo que é errado comprar essas coisas? É claro que não. A vida é para ser vivida, as coisas devem ser consumidas. Mas quando você relaciona tudo isso com vida, não com dinheiro, as coisas ganham outro peso. Você valoriza mais o seu dinheiro. Elas ganham realidade, tempo, porque o tempo ele é escasso. Você concorda comigo? Na mentalidade das pessoas que enriquecem, existe esse conhecimento. Mas a mentalidade das pessoas de classe média, e eu estou falando da mentalidade, a grande maioria não sabe desse conhecimento. E agora, você também tem esse conhecimento. E se você quer sair da classe média e fez esse exercício, guarde, por favor, esse número que você acabou de calcular, porque ele vai ser essencial ainda nessa primeira aula da virada financeira do dentista. Colegas, deixa eu te mostrar uma coisa rápida aqui. Esse aqui sou eu. Essa foto foi no primeiro dia de faculdade. Todo sujo de ovo, todo melado. Aquele trote clássico, né? Quem viveu, viveu. Bom, ainda depois rasparam a minha cabeça para completar o cenário. E esse aqui já sou eu recém-formado. Eu estava montando meu primeiro consultório. Aquela fase em que a gente ainda compra a cadeira usada, parcelada, mede o espaço umas 10 vezes para não ter erro e acha que vai conquistar o mundo com meia dúzia de instrumentos. O começo é assim mesmo. Essa foto aqui, sou eu esperando meu filho, Felipe. E isso já fazem 18 anos. E deixa eu te contar uma coisa com muita sinceridade. Eu confesso que eu não entrei na odontologia porque eu sonhava em ser dentista. Na verdade, eu nem sabia direito o que um dentista faz no dia a dia. Eu entrei porque eu queria ser alguém na vida. Estou sendo muito sincero. Eu queria dar certo, eu queria ter liberdade, queria ter dinheiro suficiente para nunca mais ver a minha família passando necessidade para ter que me ajudar. Eu queria prosperidade. Simples assim. Só que eu carregava uma herança silenciosa. Como eu disse, eu vim de uma família classe média. E classe média, meus amigos, como eu também já disse, tem uma mentalidade de classe média. Você talvez já tenha ouvido coisas como: olha só, presta atenção nessas frases. Dinheiro bom é dinheiro suado. Não, quando sobrar eu guardo. Ou a outra: quem tem dinheiro é porque deu sorte na vida. Rico? Não, só fica rico porque nasceu rico. Eu cresci ouvindo isso. Isso entrou na minha cabeça como se fosse uma verdade absoluta. E mesmo entrando numa profissão incrível, porque sim, como eu já disse para você, a odontologia é sim uma profissão incrível, eu não sabia construir riqueza, aquilo que eu vim procurar quando escolhi ser dentista. Eu sabia montar consultório, eu sabia atender, eu sabia trabalhar, estudar, correr atrás, mas construir patrimônio, construir futuro, construir liberdade,
Isso ninguém tinha me ensinado. Eu era igual a qualquer dentista entrando no mercado de trabalho. Cheio de vontade. Cheio de vontade também de aprender técnica, e fui aprendendo técnica, e completamente sem direção financeira. E talvez quando você olha essas fotos minhas, de fases tão diferentes, você perceba uma coisa sem eu nem precisar falar. O tempo, meus amigos, o tempo passa muito rápido. Ele passa rápido demais. E se a gente não organiza o que está fazendo pelo caminho, a gente acorda lá na frente com muito mais responsabilidades e muito menos liberdade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Por muitos e muitos anos, eu vivi preso num ciclo que talvez você conheça de perto. Aquele ciclo automático que parece normal na nossa profissão, parece normal na odontologia, que é o ciclo do estuda, trabalha, ganha e gasta. E depois, o que é que você faz? Estuda mais, trabalha mais, ganha mais e depois também gasta mais. É uma roda viva que nunca para. É o famoso ciclo da exaustão do dentista. E aqui entra a parte que dói e que eu preciso te contar com muita verdade. Eu era um dentista tecnicamente muito bom. Eu fiz 3 especializações. Eu fiz ortodontia, eu fiz implantodontia e eu também sou radiologista. E isso não me fazia diferente de você. Nós, dentistas, somos muito bem formados tecnicamente. Aliás, só por você estar aqui, você já faz parte de um grupo extremamente qualificado. Você concorda com isso, não concorda? Mas mesmo assim, eu estava preso no ciclo da exaustão infinita do dentista. O dentista que é bom, o dentista que trabalha muito, mas não constrói nada. Deixa eu te mostrar como isso acontecia bem na prática. Eu abri consultório e aí comecei a atender de manhã até a noite. Chegava em casa com cheiro de consultório ainda na roupa e no outro dia a mesma coisa. Ia de manhã, ficava até a noite e trabalhava. O dinheiro entrava? O dinheiro entrava. E aparentemente estava tudo ok. Eu comprava minhas coisas, mudava meu celular, fazia umas viagens, depois eu fazia outra, eu ia para restaurante, tudo bem. E olhando de fora, quem me via de fora, parecia que eu estava vencendo na vida. Mas, e é aqui que está o ponto central dessa história, eu não construía nada. Eu trabalhava muito, mas eu não tinha patrimônio, eu não tinha segurança, eu não tinha futuro. E uma pessoa sem futuro, ela não tem opções. Eu vivi uma vida bonita por fora, pela casca, mas completamente vulnerável por dentro. Para você entender melhor, era aquela vida em que ninguém de fora vê o problema. Não, a vida de Alexandre, perfeita, muito boa, tá tudo certo. É aquela sensação de tá tudo andando. Porém, se um mês der ruim, tudo desaba. E eu estou sendo muito transparente com você. Eu dependia só do dinheiro que eu fazia no mocho. E quando você só tem o mocho como fonte de renda, o mocho manda em você. Ele manda na sua rotina, ele manda no seu humor, ele manda no seu tempo, ele manda no seu futuro. Quanto mais eu dependia, mais eu vivia correndo, mais eu vivia apagando incêndio, sempre no limite, até do cheque especial. E era exatamente aí, nesse caos disfarçado, que acontecia a pior parte. Eu me lembro de Silvia, minha esposa, me dizendo: Xande, Felipe nasceu. Você precisa ficar um pouco mais com ele. O que tem aqui? Cadê o
Papai? Trabalhar. Aonde, filho? Trabalhar. Foi trabalhar, papai? E eu não conseguia, porque eu precisava ir trabalhar, porque eu não tinha tempo, porque eu precisava ganhar dinheiro para pagar minhas contas. Porque eu estava preso num ciclo. Estuda, trabalha, ganha e gasta. Eu não tinha reserva, eu não tinha proteção, eu não tinha preparação nenhuma para esse momento. Era como se eu tivesse construído uma carreira, mas eu não tivesse construído a minha própria vida, a vida que eu queria viver, a minha vida ideal. E os anos foram passando. E não importava quanto dinheiro passava pelas minhas mãos, eu não construía segurança financeira. Eu vivia num ciclo de consumo, não num ciclo de construção. E esse, infelizmente, é o retrato de muitos colegas também. A agenda está cheia, a cabeça está cheia e o bolso está vazio. A clínica está bonita, mas a vida está frágil. Técnica, excelente. Patrimônio, zero. Esforço, gigante. Resultado, pequeno. Agora presta atenção aqui comigo e responde mentalmente. Só para você. Quantos anos você tem de formado? De todo o dinheiro que já passou pelas suas mãos durante todos esses anos, o que ficou para você? Essa pergunta pesa. Não é para te machucar, claro que não, mas é para te acordar. E deixa eu deixar isso muito claro. Eu não quero que você olhe para o seu passado com culpa, porque a culpa paralisa. Mas se você olhar com responsabilidade, isso vai te libertar. É só para você olhar para o agora e dizer: velho, é verdade, eu preciso mudar essa parada. Porque eu sei o que acontece dentro do consultório e dentro da cabeça de quem vive esse ciclo. Quem vive esse ciclo vive com frustração. Vem aquela sensação de eu deveria estar melhor. Só que junto disso vem o medo, porque você está vulnerável. O medo real de envelhecer e depender do quê? Do INSS? Depender de ficar atendendo cada vez mais pacientes? Depender do próprio corpo seu? E convenhamos, ninguém merece isso, depois de décadas trabalhando no mocho. E foi nessa rotina maluca, estuda, atende, corre, resolve, apaga incêndio, que eu percebi uma verdade cruel. Alexandre, eu pensava, o tempo está passando. Você já não é mais um recém-formado, mas você continua no mesmo padrão, preso no mesmo padrão. E quando eu procurava ajuda com colegas, qual era o conselho que eu sempre escutava? Você deve saber qual é. Todo dentista ouve. Ah, tá sem dinheiro? Faz outra especialização. Estuda mais, velho. Trabalha mais. Aí você ganha mais. E depois, gasta mais. Eu já estava nesse ciclo. Alguma coisa está errada. Funciona assim. E talvez seja assim com você também. Quando eu ganhava R$2.000, eu gastava 2.000 e um pouquinho. Depois, eu comecei a ganhar R$5.000. Gastava 5.000 e um pouquinho mais. Depois fui para 10.000. Gastava 10.000 e um pouquinho mais. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. É o manual invisível da classe média. Entrou dinheiro? Agora eu posso viver. Agora eu posso buscar mais conforto. Só que isso não é viver. Isso é sobreviver com maquiagem. Conforto imediato não é liberdade. Conforto imediato é só um jeito caro de empurrar a conta para o futuro. Para o seu próprio futuro. E era isso que eu estava fazendo com o meu. Empurrando a conta para o meu futuro. E foi vivendo esse padrão que eu comecei a duras penas a aprender algumas lições. Até esse ponto, eu vivia no automático. Arquivos mentais velhos, crenças velhas, padrões velhos,
e resultados cada vez piores. Mas teve um dia específico, que virou a chave na minha cabeça. Nesse dia, a ficha caiu de verdade. Foi um dia que eu cheguei em casa, tarde da noite, cansado, com cheiro de consultório grudado na roupa. Abri a porta bem devagar e vi a luz da cozinha acesa. A mesa estava cheia de conta para pagar que Silvia tinha colocado lá. E eu sem dinheiro. De novo. E dessa vez eu travei na porta. Me bateu uma vergonha que eu nunca tinha sentido. Não por falta de dinheiro, mas por estar repetindo exatamente aquilo que eu prometi que nunca repetiria. Viver no aperto financeiro que eu via na minha infância. Nesse silêncio, meu filho chora. Eu entro no quarto, pego ele no colo. Sabe aquele cheirinho de recém-nascido? E aí uma pergunta perfurou meu peito assim, ó. Alexandre, qual é o exemplo que você está dando para esse menino? Aí eu olhei para a Silvia que estava na cama dormindo, recém-parida, exausta, vulnerável. E aí eu pensei, velho, ela precisa de você, presente, responsável, dando segurança. Essa parada tá errada. E foi ali, nesse momento, que eu despertei para uma verdade. Até aquele momento eu era um menino. Eu tinha que crescer, eu tinha que virar um adulto. A partir daquela noite eu comecei a buscar respostas, tudo mudou. Comecei a estudar tudo o que você possa imaginar. Finanças pessoais, investimentos, comportamento humano, filosofia. Eu devorava tudo, como quem procura oxigênio. Eu tinha que ter uma resposta. E com o tempo, porque nada é rápido, comecei a perceber padrões claros, erros que eu cometia sem estar percebendo. Erros que todo mundo comete. E erros que a partir de hoje eu vou te mostrar. E você não vai mais cometer. E no meio dessas buscas todas eu descobri algo que quando eu vi, eu nunca mais consegui desver. Eu me deparei com um cálculo simples. E ele mostrava o seguinte: Alexandre, dá para você juntar R$1 milhão com o dinheiro que você já faz no seu consultório todo dia. Esse cálculo mudou minha cabeça, porque não era uma fórmula mágica. E eu vou te ensinar isso hoje nessa aula ainda, aqui na virada. Vou te ensinar com calma, com paciência, porque isso mudou minha vida e vai te ajudar também. Quando eu percebi que existia um caminho matematicamente possível, simples, acessível, para um dentista comum chegar no primeiro milhão, aquilo foi um soco no estômago. E a pergunta veio, né? Mas por que ninguém nunca me explicou isso? Só que na hora de colocar aquela organização financeira toda em prática tinha um problema. Nada do que eu estudei, de todos esses livros, era focado na realidade do dentista. Porque dentista é autônomo, paga caro para trabalhar, vive sazonalidade, tem laboratório, tem fornecedor, tem desmarcação, materiais vencendo. Nosso consultório, como eu disse, é um escritório, um hospital, uma oficina e um ateliê, tudo ao mesmo tempo. Nenhum livro resolvia isso. Era tudo muito complicado. Era tudo cheio de termos difíceis. Nenhuma teoria encaixava na minha rotina. Nenhum mentor sabia o que era atender de 8 às 19 e chegar em casa sem saber para onde o dinheiro tinha ido. Eu tive um trabalho do cão para adaptar tudo aquilo para a minha realidade. Transformar uma teoria difícil em algo simples. Mastigar tudo até criar um passo a passo, claro, aplicável. Feito para a vida real de um dentista comum, como eu. E ali nasceu o embrião do método que eu ensino até hoje. E o resultado, meus amigos, foi que pela primeira vez na vida eu parei de só trabalhar e comecei a construir. Ali foi a minha virada financeira. Foi gradual? É claro que foi. Mas o tempo é o senhor de todas as grandes respostas. A partir dali, eu sempre guardei dinheiro. Eu fiz minhas reservas com segurança
Eu comecei a deixar de atender convênio só porque eu já tinha reserva. Comecei a atender só particulares. Eu consegui dar para meus filhos uma infância tranquila, com presença, com rotina, com aquela sensação de que eu estava ali, de verdade. Paguei minhas dívidas muito mais rápido, comecei a construir a minha aposentadoria, comecei a ter orgulho de mim mesmo pela primeira vez. O tempo passou. E quando você organiza seu dinheiro, as portas começam a se abrir. E aí eu te digo, eu e Silvia, a gente tinha um sonho. O sonho de dar aos meninos, na adolescência, uma experiência fora do Brasil. E em 2019 isso aconteceu. Viemos para Portugal, eu comecei um mestrado, acabamos gostando do país, ficamos, hoje moramos em Portugal. Mas talvez a grande prova de fogo do meu método tenha sido em 2020, na pandemia. Consultório no Brasil fechado, sem poder trabalhar ainda aqui, meses sem faturar, 8 funcionários no Brasil olhando para mim com medo do futuro. Mas graças à minha organização financeira, que eu tinha feito ao longo dos anos, eu não atrasei nenhum salário, eu não atrasei fornecedor, eu não entrei em dívidas, eu não fechei a porta, eu não demiti ninguém. E ainda mantive minha família na Europa com o euro estourando nas alturas. Isso me deu fôlego, paz, clareza, mesmo no pior cenário possível. Muitos colegas passaram muita dificuldade nessa época, infelizmente. E para minha realização, para a realização de minha esposa, de todo esse movimento que a gente tem feito ao longo dos anos, agora em 2025, nosso filho mais velho, Felipe, está estudando na Holanda. E tudo isso aconteceu através da odontologia, 100%, através da organização do dinheiro que a gente ganha no consultório. E teve uma coisa que aconteceu ali no começo de 2021 e que, sinceramente, eu nunca esqueci. Depois que eu comecei a organizar minha vida, alguns colegas passaram a me procurar. Coisas assim: Xande, como é que você fez aí, velho, na pandemia? Xande, como foi essa mudança aí para Portugal, velho? Você tá vivendo de quê? Velho, como é que isso tá sobrando dinheiro, bicho? As coisas estão tão difíceis para mim. Mas teve uma que mexeu comigo. Foi um colega de faculdade, a gente estudou junto. Dividia a angústia das provas na faculdade, aquela fase louca, né? Ele nunca tinha me pedido nada, e do nada ele me mandou um direct no Instagram. Uma mensagem bem curta, dizendo assim: Xande, que bom te ver, velho. Tô te acompanhando, mas eu preciso conversar com você. Liguei para ele no mesmo dia. Ele atendeu, mas a voz já entregava tudo, né? Cansaço, vergonha, tinha um negócio preso na garganta. E ele me disse assim, sem rodeios: velho, eu tô no limite. A clínica não fecha, o dinheiro não aparece e lá em casa tá ficando insustentável, bicho. Eu fiquei em silêncio por um segundo, porque eu sabia exatamente o que era aquilo. A sensação de estar fazendo tudo e mesmo assim a vida não anda. Ele continuou: bicho, eu tô trabalhando que nem um doido, mas no fim do mês eu não sei para onde foi o dinheiro, cara. E isso tá virando briga, sério. Eu tô com medo do que pode acontecer, eu acho que minha mulher pode largar de mim. Aquilo me pegou, porque eu já tinha vivido uma fase parecida. E podia muito bem ter sido comigo se eu não tivesse feito a minha virada financeira lá atrás. Aí eu cheguei para ele e disse: velho, de forma bem simples assim, falei: bicho, eu sei o que você está sentindo. E olha, não é falta de esforço, eu sei. Não é falta de competência. Você só está seguindo um caminho que não funciona. Eu já fiz isso e eu vou te ajudar. Mas é o seguinte, você precisa seguir o passo a passo certinho. Não inventa moda. Ele deu risada e falou: bora lá. Topou, sem pensar. Aí a gente montou juntos um plano básico para ele, né? Vamos lá, vamos organizar esse dinheiro. Qual é o dinheiro que entra, qual é o dinheiro que sai. Ele colocou o método em prática, ajustou a forma como ele lidava na clínica. Pouco tempo depois, ele já conseguia respirar. Ficou rico? Ainda não. Ninguém fica rico da noite para o dia. Mas em casa acalmou. As brigas acabaram. Ele voltou a dormir melhor e pela primeira vez em muito tempo,
ele sentiu que tinha direção e a esposa hoje morre de orgulho dele. Foi nesse dia que eu pensei, velho, não é só comigo, esse passo a passo funciona com qualquer dentista. E ali nasceu o que hoje virou o Projeto Dentista Tranquilo, o DTI. Não foi numa sala bonita, não foi numa planilha mágica, foi na dor real de um colega, da necessidade de alguém que só precisava de um caminho simples e que ninguém nunca tinha mostrado para ele. Agora, vamos esclarecer uma coisa desde o princípio. O meu trabalho não é um manual de como ficar rico, milionário rapidamente. Não é milagre, não é aposta, não é truque de internet. O que eu vou te mostrar aqui gerou tranquilidade real na minha vida e na vida de muitos colegas. Dentistas comuns, como eu e você. Mas nada disso aconteceu da noite para o dia. Existe um método, existe uma fórmula, existe uma lógica por trás daquilo que parece milagre quando você vê de fora. E esse evento é exatamente sobre isso. Desvendar o que funciona, desmontar o que não funciona na odontologia e te mostrar o caminho que realmente leva à vida tranquila e a um futuro seguro que você sempre quis. Agora, presta muita atenção, porque o que eu vou te mostrar agora é aquele cálculo que mudou a minha vida lá atrás. É o seguinte, existe um fenômeno no mundo chamado juros compostos. Ai meu Deus, agora é a hora que Alexandre fala de matemática, agora ferrou. Não, respira, não pensa assim, não tem complicação nenhuma, é o cálculo do bem. A questão é que os bancos sabem disso, as financeiras sabem, todo mundo sabe e usa esse cálculo contra você. Hoje você vai começar a usar isso a seu favor. Escreve para mim aqui no comentário, juros só para mim. O poder dos juros compostos, o poder do seu dinheiro trabalhar por você. O cálculo que eu vou te mostrar agora leva a uma coisa muito simples, o seu primeiro milhão. E por que, Alexandre, você fala tanto de milhão? Por quê? Porque hoje, os dias atuais que nós estamos vivendo, um patrimônio de 1 milhão te paga tranquilamente, no mínimo, 8 mil reais todos os meses. Todo mês. Faça chuva ou faça sol. Trabalhando ou descansando. Não era esse o cálculo que a gente fez lá atrás? Aquele cálculo da sua hora de vida, lembra? 8 mil todo mês na sua conta. A gente quer receber esses 8 mil sem precisar estar ali no bucho para sempre. De forma passiva. Agora vem a parte que vira a chave. Para você chegar no seu primeiro milhão, existem 3 variáveis, eu chamo o tripé dos investimentos. A primeira variável é o dinheiro que você junta todo mês, o dinheiro que vem do seu trabalho. A segunda variável é o quanto ele rende. E a terceira é o tempo que você deixa investido. Essas 3 palavrinhas explicam por que tanta gente fracassa e outros têm sucesso. É o não entendimento dessas variáveis. Olha só, com uma rentabilidade super normal, vamos botar aqui 0,8 por mês, totalmente possível para qualquer dentista, você chega no primeiro milhão em 20 anos investido R$ 1.375 por mês. Presta atenção no poder disso. Imagina um colega de 40 anos entrando hoje nessa jornada. Aí ele me pergunta, Alexandre, ainda dá tempo para mim, velho? Eu já cheguei nos 40. Dá. E muito. 40 anos, você quer desacelerar aos 65? Temos então 25 anos pela frente. 25 anos investindo. Bote aí R$ 800 por mês, com uma rentabilidade de 0,8. Ele vai chegar no primeiro milhão. R$ 800. E aí eu pergunto para ele, e pergunto também para você. Quanto custa uma profilaxia hoje no seu consultório? 250? 300? São, em média, 3 profilaxias no mês. 3.
Talvez um turno do seu mês, um turno para garantir o seu futuro inteiro. Eu não estou te pedindo para fazer uma outra especialização para ganhar mais. Eu não estou te pedindo um curso de 50 mil para você ganhar mais. Eu não estou te pedindo para investir um valor exorbitante no equipamento novo. Eu estou te pedindo 3 profilaxias. Você faz isso num turno, no mês inteiro. E aí alguns colegas falam, Alexandre, mas 1 milhão daqui a 25 anos não vai estar valendo a mesma coisa. Eu sei, claro que não vale. Isso aqui é uma didática para te apresentar a filosofia. Porque você não vai ficar também a vida toda investindo só R$800. Você vai crescer, você vai aumentar as suas margens no consultório, vai poder investir mais, vai organizar melhor. E é por isso que não é sobre o número, é sobre a caminhada. E aí bate aquela pergunta que eu me fiz lá atrás. Como é que ninguém nunca me ensinou isso? Como é que ninguém nunca me mostrou isso na escola, na faculdade, em casa? Por que ninguém fala disso para dentistas? Porque a gente aprende a fazer coisas muito mais complexas, fazer um implante, a fazer uma faceta, mas não aprende a construir liberdade. E agora eu vou te dizer algo que dói, mas liberta. Existe um sistema inteiro que sabe fazer conta e fica te induzindo ao erro. E você passa a vida alimentando esse sistema, que sabe esse cálculo. Porque o governo quer o seu dinheiro, os bancos querem o seu dinheiro, as financeiras querem o seu dinheiro, as operadoras querem o seu dinheiro. Todo um comércio é feito por pessoas profissionais em tirar o dinheiro do seu bolso e colocar no bolso deles. Faz parte do jogo. E você acaba passando a vida toda caindo nessa narrativa, trabalhando cada vez mais, entregando cada vez mais do seu dinheiro para todo mundo, menos para você. E isso tem que acabar a partir de hoje. Por isso, antes de te ensinar o caminho certo, eu preciso te mostrar os caminhos errados. Os erros que tiram de você a rota da tranquilidade. Os erros que sabotam a construção do seu patrimônio. Os erros que seguram dentistas brilhantes numa vida financeira mediana, mesmo com talento, mesmo com esforço e trabalho duro. Agora, a gente vai entrar nesses erros a partir de agora. Presta muita atenção. Porque talvez, você esteja preso exatamente em um desses erros. E o pior, achando que está fazendo a coisa certa. Colega, veja bem. Esse aqui talvez seja o erro mais perigoso de todos, porque ele é silencioso. E justamente por ser silencioso, ele pega todo mundo. É o erro de deixar que a única fonte de renda que você vai ter na vida toda venha do seu próprio corpo trabalhando dentro do consultório. E eu entendo, porque já passei por isso. Eu passei muito tempo nisso. Porque dentro dessa caixinha aqui, olha, lembra dela? Tem um arquivo mental muito forte, ó, isso aqui tá aqui, ó, muito forte que diz: eu estudo, eu atendo, eu ganho. Eu trabalho, eu recebo, eu paro, eu morro. Morro financeiramente, porque eu só ganho dinheiro se eu atender. Esse arquivo foi construído desde a faculdade, desde a infância, desde a casa de onde você cresceu. Mas ele é um arquivo que vai te quebrar. Porque o seu corpo não é uma máquina. O seu corpo, ele tem um prazo de validade. Você concorda comigo? Muitos esquecem disso. Porque na correria do dia a dia, fica hipnotizado. A semana passa, os pacientes chegam, você resolve, você entrega e sem perceber começa a agir como se fosse aguentar trabalhar para sempre. Só que não vai. Não importa o quanto você se cuide. As mãos cansam.
As articulações doem, a lombar reclama, o ouvido perde sensibilidade, a visão se desgasta, a energia cai. E você não sabe o dia, não sabe o mês, não sabe o ano. Mas eu te garanto uma coisa, escute isso, guarde no seu coração. Vai chegar o momento em que simplesmente você não vai conseguir mais, não vai dar mais. Até hoje em dia, uma doença simples já derruba a gente, você concorda? E quando esse dia chegar, chega o ponto que ninguém fala, que é, se você só tem uma fonte de renda e essa fonte depende do seu corpo, o seu futuro não é uma dúvida, ele se torna uma sentença. E olha, eu falo isso porque eu já errei exatamente aqui. Quando eu percebi que precisava ter outras fontes de renda, sabe o que é que eu fiz? Aí um erro clássico, presta atenção nessa. Erro clássico. Aí você deve estar pensando também, né? Ah, já sei, Alexandre está me dizendo para abrir outro negócio. Sabe o que eu pensei em abrir? Um restaurante. Eu quase abri um sushi bar. Eu achava que para ter outra renda eu precisava trabalhar mais. Só que isso não é outra fonte de renda. Isso é outra escravidão. É outro negócio que exige tempo, energia, gestão, estresse, problemas. É odontologia com outro nome. E é por isso que eu te digo, o dentista não precisa de outra empresa. Se você quiser abrir, abra. Mas você não precisa. O dentista precisa de outra fonte que gere renda sem trabalhar. Renda passiva. Dinheiro caindo na conta mesmo quando você está descansando, quando você está dormindo, viajando, ou simplesmente vivendo as coisas do seu dia a dia. E eu vou te ensinar como fazer isso na aula 3 da virada financeira do dentista, na sexta-feira. Eu vou te mostrar como construir essas fontes, que são fontes reais, são fontes seguras, legais, fontes possíveis para qualquer um de nós. Agora, por que esse erro é tão grave? Porque você não vai aguentar trabalhar para sempre. E você não merece, depois de ter dado duro a vida toda, que na hora que você mais precisa, na hora da sua fragilidade, ficar sem renda. Vamos então ao erro número 2, o dentista dublê de rico. Eu quero começar lembrando o que é um dublê. É o cara que no cinema leva o tombo no lugar do ator. De longe parece até o ator, mas não é. Ele só interpreta. E na odontologia esse personagem aparece muito. Por fora parece que chegou lá. Lembra de mim? Por dentro o extrato dele está gritando por socorro. Às vezes, olha, clínica bonita, carro bom, viagens, restaurantes bacana, celular top, mas reserva zero, patrimônio zero, liberdade nenhuma. E a vida inteirinha montada para parecer que está rico, vivendo a vida perfeita de um dublê. E por que isso acontece? Por que nasce um dublê de rico? Ele não nasce por mal, tá? Ele nasce seguindo arquivos emocionais armazenados aqui dentro dessa caixinha. Agora eu posso mostrar que dei certo. Agora eu dou orgulho para os meus pais. Agora eu compenso tudo que eu não tive. Agora eu provo que eu venci na vida. No fundo, não é sobre o carro, não é sobre a viagem, é sobre querer pertencer a um grupo de amigos. É sobre buscar reconhecimento, aprovação. É sobre finalmente se sentir suficiente. Eu sei disso, porque eu também fui dublê de rico. Você ganha 3 mil, gasta 3 mil. Aí pensa, meu problema não é que eu ganho pouco. Rala, dobra a agenda, faz mais curso, atende mais, a gente já falou sobre isso. Vai para 8 mil e agora pensa, agora sim dá para viver melhor. E vive mesmo. O restaurante rapidinho fica bem melhor. A viagem rapidinho fica bem melhor. Muda de casa, troca para um carro bem melhor. Depois, mesmo que ganhe 15, 20, 30 mil, o roteiro se repete.
A renda sobe, o padrão de vida sobe, a segurança continua lá no zero. Ele vira um dublê perfeito. A cena é linda, mas o bastidor é frágil. E aqui entra a parte mais perigosa. O dublê de rico não tem prosperidade verdadeira. Primeiro, ele não investe nada, porque nunca sobra, comprando coisa cada vez mais cara. E se não investe, não tem reserva nem patrimônio. Segundo, ele perde tempo. Perde 5, 10, 15 anos, às vezes a vida toda, correndo atrás de dinheiro para gastar mais, sem nunca ir para a fase da construção de patrimônio. E aí acontece o pior. Ele acredita, de verdade, que está no caminho certo. E é isso que dói. Porque na cabeça dele faz sentido mesmo. Pô, eu tô vivendo, não tô? Eu mereço, velho, eu dou duro. Depois eu organizo. Agora é a fase de viver. Ser dublê não enriquece ninguém. Aumentar o patrimônio enriquece. Pode escrever isso na sua caixinha, ó. Um dentista pode ganhar 20, 30, 100 mil e está financeiramente frágil. Porque não é sobre quanto entra, é sobre quanto fica e para onde vai esse dinheiro. Vamos lá. Seja bem honesto consigo mesmo agora. Quantos colegas você conhece que faturam alto, mas vivem sem reserva, com cartão estourado, com cheque especial estourado lá na praça? Quantos têm clínica bonita e vida financeira e emocional destruída? Quantos estão a um mês ruim de distância de entrar no caos? Esse é o dublê. Ele vive um padrão que o dinheiro ainda não sustenta. E sem perceber, ele paga o preço mais caro de todos. Ele perde tempo. Tempo que nunca mais volta. Tempo que poderia estar multiplicando dinheiro. Tempo que poderia estar construindo patrimônio. Tempo que poderia estar fazendo os juros trabalharem para ele e não contra ele. Ser um dublê de rico pode destruir toda uma família. Você pode viver bem se você viver de verdade. Agora, o terceiro erro que você não vai cometer é enriquecer os outros achando que está enriquecendo a si mesmo. A terceira lição da jornada é bem traiçoeira, porque esse erro te faz acreditar que você está no caminho certo, quando na verdade você está sendo usado pelo sistema. A lição é bem simples. Não acredite em falsos investimentos. Lembra do tripé dos investimentos que eu falei? Que eu acabei de te mostrar? Trabalho, rentabilidade e tempo. Pois bem, os falsos investimentos atacam exatamente as duas pernas que você mais precisa para enriquecer. Eles roubam a sua rentabilidade e te fazem perder um tempo precioso, desperdiçando anos. E o pior, eles fazem você acreditar que está investindo, quando na verdade você está só enriquecendo os outros. Olha só as ilusões mais comuns. Anota aí no seu caderninho. Consórcio, cheque especial, financiamento, título de capitalização, seguro resgatável, cota de resort e toda essa parcelinha que cabe aí no seu bolso. E por que são falsos investimentos? Porque eles não entregam rentabilidade nenhuma e pior, usam os juros compostos que a gente falou antes contra você. Sim, contra você. Em vez do seu dinheiro render, você paga juros para enriquecer bancos, financeiras, seguradoras. Eles que vão crescer, você empobrece. É exatamente o oposto do que eu te mostrei no gráfico do primeiro milhão. É exatamente o oposto do que constrói liberdade. São verdadeiras armadilhas de juros negativos. Eu posso falar isso com total tranquilidade, eu já caí em todos eles. Todos. E deixa eu te revelar uma coisa que dói, velho. O dublê de rico é a presa favorita desses falsos investimentos. Sabe por quê? Porque ele tem pressa de ter as coisas. Pressa de ter um carro legal que ele não pode pagar, pressa de ter uma casa logo legal, pressa de parecer vencedor, e aí ele aceita qualquer parcelinha que caiba. Aceita qualquer promessa de investimento fácil. E paga juros por anos, por décadas. Enquanto isso, o patrimônio dele não sai do lugar, fica no zero. Vamos voltar ao cálculo lá da sua hora. Lembra da primeira? Se a sua conta
do banco cobra R$50 de taxa para você, isso significa que você está trocando 1 hora inteira de almoço para pagar uma taxa do banco. Mas tem banco que é 0. Se você paga R$500 de juros de um cheque especial, você está trabalhando 10 horas por mês só para enriquecer o banco. 10 horas. Quase um turno inteiro de consultório. Aliás, um dia inteiro de consultório. Entregue para alguém que já é rico e vai ficar mais rico com o seu dinheiro. E aí vem um clássico. Alexandre, mas a parcela cabe no meu orçamento. Essa frase destruiu o patrimônio no Brasil mais do que qualquer crise. Você compra um carro, um equipamento, uma reforma, não olha os juros. E quando vê, está pagando 10, 20, 30 mil de juros ao longo dos anos. E sabe o que isso significa? 10.200 horas de mocho. 2 semanas e meia trabalhando. Sem ficar com nada. São juros negativos. Você trabalha e o dinheiro vai para o sistema. E aí você diz, poxa, eu preciso ganhar mais. E aí começa aquele ciclo da exaustão. Não, não precisa. Sabe o que você precisa? Precisa parar de enriquecer os outros com o seu esforço. Precisa parar de cair em produtos que têm um único objetivo: fazer o sistema lucrar e te manter preso. Poxa, e por que ninguém nunca te contou isso? Porque é assim que o sistema funciona. Eles usam juros compostos contra você. Você trabalha, eles enriquecem. Você envelhece, eles continuam lucrando. Por que na faculdade não falam disso? Dentro da odontologia tem esse sistema, com materiais, com equipamentos. Não vão te falar na especialização, não se fala nas conversas de corredor, ninguém fala. Só fala quem já está com dor no ombro, dor na cervical, dor na lombar, com 55 anos, sem reserva, dependendo do mocho para sobreviver. Mas a partir de hoje, não mais. Agora você já sabe. Agora, respira. Vamos falar da próxima lição, do próximo erro, que você vai tirar um peso que você carrega sem perceber. Nosso quarto erro é entregar o seu dinheiro na mão de outros. É o erro de acreditar que alguém vai cuidar do seu futuro. Erro número 4. Agora nós entramos numa das lições mais profundas, mais desconfortáveis e ao mesmo tempo mais libertadores dessa jornada, porque ela toca exatamente em um ponto frágil da nossa formação emocional. A ilusão de que alguém vai cuidar da gente. E aqui eu quero que você lembre da metáfora da caixinha, lembra? Do cérebro? Dentro dessa caixinha moram arquivos muito antigos, muito profundos, da infância dos nossos pais, quando eles cuidavam da gente. Se acontecesse alguma coisa, alguém sempre resolvia. Se desse errado, alguém aparecia. E o problema é que quando a gente vira adulto, esse arquivo continua ativo. Na infância, esse alguém eram nossos pais. Na adolescência, eram nossos professores. E quando viramos adulto, a gente troca esse alguém por novas figuras. A gente transfere essa esperança para o governo, através do INSS. Para os bancos, através da previdência privada. Até para o cônjuge, porque ele entende mais. Para um tio, porque ele já investe. Para o irmão, porque ele é mais sabido. O sistema. Porque todo mundo faz assim. Mas tudo isso nasce da mesma raiz emocional. O arquivo infantil da dependência. O arquivo de que alguém vai me segurar se algo der errado. Só tem um problema. Na vida adulta, ninguém vai te segurar. Nem governo, nem banco, nem família, nem sistema, nem ninguém. Se você não construir sua liberdade, ninguém vai construir por você. Essa é a dura verdade. Presta atenção nesse dado. E esse dado machuca, tá? Apenas 4% dos brasileiros poupam pensando no futuro. 4%. E segundo o IBGE, apenas 1% dos aposentados são independentes financeiramente. Ou seja, 99% dependem de alguém, parentes, caridades ou continuar trabalhando até o corpo pedir arrego. E o dentista não está fora disso. A única diferença é que a gente envelhece com dor no ombro, dor na cervical, vista cansada, mão tremendo, lombar travada. E mesmo assim, continua atendendo porque não tem outra opção. Pessoal, isso não é futuro.
Isso é sentença de prisão e isso acaba hoje. Por isso a virada financeira tem que entrar na sua vida, para você não passar por isso. Alexandre, mas e o INSS? Bora lá. O INSS, e eu já passei por uma fase em que eu me questionava, né? Quanto falta para eu me aposentar? Será que dá para receber o teto? Vale a pena pagar mais? Era inocência pura. Eu era uma criança tentando achar um papai Estado para cuidar de mim. Mas aí eu descobri o que eu vou te mostrar agora. Presta atenção. O INSS paga 36 milhões de benefício. Sabe quantas pessoas recebem o teto? 778. Isso é 0,002% das pessoas. Ou seja, você não vai receber o teto. Eu não vou receber o teto. Ninguém vai receber o teto. E isso não é pessimismo, é matemática. E tem mais. O INSS é um modelo insustentável. A população envelheceu, a base de contribuintes diminuiu. A conta não fecha. Então, Alexandre, qual é o caminho? É o seguinte, vá no seu contador. Veja quanto você tem que pagar para cumprir a lei. Pague, mas esqueça o INSS como aposentadoria. Ele é um benefício, não um plano de segurança financeira. Talvez lá na frente você consiga pagar um supermercado com o que você vai receber. Eu estou sendo muito sincero com você. Ó, Alexandre, então o banco cuida do meu futuro? Agora vem a segunda armadilha, previdência privada de bancão. Eu caí nisso também. Sentei na frente do gerente, preocupado com a minha família, né, e disse: preciso cuidar do meu futuro, o que eu faço? O gerente sorriu e disse: doutor Alexandre, previdência privada, doutor, o melhor para você. E eu entrei. Entrei acreditando que alguém estava cuidando de mim. Depois de 10 anos, quando eu fui ver, quase nada tinha rendido. Aí eu descobri, pasme, 96% das previdências privadas de renda fixa dos bancões não superam a Selic. Ou seja, você paga um banco para investir seu dinheiro e te pagar menos do que se você fosse investir sozinho. Com investimentos simples, sem taxa, sem travar seu dinheiro, sem enriquecer o banco no processo. E por que isso acontece? Porque existe um conflito, um interesse inegociável. O banco quer lucrar. Ok. Você também quer lucrar. Não dá para vocês dois ganhar ao mesmo tempo. E no final, o banco ganha, você perde. Perde dinheiro, perde tempo, perde rentabilidade. Agora eu quero que você fique atento, porque às vezes o outro que você pensa que vai cuidar de você está dentro de casa. Isso é muito sensível, tá? Muitos colegas, principalmente as mulheres, entregam o futuro financeiro para o marido. Não por fraqueza, muitas vezes por amor, por confiança, por achar que ele entende mais. Mas, de onde é que vem essa ideia? Quando foi que ele estudou educação financeira? Quando foi que ele botou em prática uma jornada financeira? Quando foi que ele aprendeu sobre juros compostos, rentabilidade, inflação, patrimônio? Qual é o resultado que ele tem real na vida dele hoje? E eu falo isso com muito carinho, mas também com verdade. E deixa eu abrir um parêntese aqui, principalmente para nós homens. Não carregue culpa por não ter aprendido isso antes. Ninguém ensinou isso pra gente. Nem na escola, nem na faculdade, nem em casa. A maioria de nós foi treinado para dar conta. Não para entender de dinheiro. E quando a gente não consegue, vem vergonha, silêncio, tensão dentro da casa. Mas nada disso é culpa sua. É só falta de educação financeira. A virada começa quando você troca a culpa pela responsabilidade. Porque culpa paralisa. Responsabilidade liberta. O que importa é o que você faz daqui para frente. E hoje, você não está fazendo, mas vai fazer. Ser adulto financeiramente é assumir o próprio futuro. É sair do arquivo infantil, é entrar no arquivo adulto e entender que ninguém vai cuidar de você. Ninguém vai construir por você. Ninguém vai garantir sua velhice. Ninguém vai te segurar se você cair. Acredite nisso. Se você não fizer isso agora, o futuro será decidido por alguém que não vai sofrer as consequências que você vai sofrer. Grava essa frase no seu coração. Ninguém vai cuidar de você no futuro a não ser você mesmo. Tudo bem?
Vamos então ao erro número 5 da nossa primeira aula da virada financeira do dentista. Conviver com quem te puxa para trás. O erro invisível do ambiente. Ele é muito subestimado e muito perigoso. Esse erro aqui, ninguém fala, mas ele está por trás de quase todos os outros. Lembra? Diz-me com quem tu andas, que te direi quem és. Tem outra, Provérbios 13:20. O que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Conviver com quem te puxa para trás é um ambiente que sabota seu enriquecimento. As conversas, os comentários, as piadas, as comparações, os bastidores, os egos, as carências. Tudo isso entra para dentro da sua caixinha mental sem você perceber. E aí começam os arquivos, né? Pensamentos perigosos. Ah, dentista vai trabalhar até morrer. Dinheiro? Se não tiver nascido rico, já era. Ganhar dinheiro? Para quê? Amanhã a gente nem sabe se está vivo, vou gastar. Dentista que enriquece deve ter ganhado de alguém. Ganhou do pai. Ah, a odontologia acabou. Hoje a gente tem que sobreviver. É assim que nasce a tragédia silenciosa da nossa profissão. Um ambiente inteiro te treinando para repetir erros que ninguém percebe que são erros. O ambiente é uma profecia. E o pior, o ambiente que você escolhe vira o futuro que você vive. Pensa comigo. Se você anda com um dentista que vive endividado, você normaliza viver endividado. Se você anda com um dentista que só fala de equipamento, você só pensa em equipamento. Se você anda com um dentista que vive reclamando, você vira mais um reclamão. Se você anda com um dentista que só mostra o palco, você fica se comparando ao palco. E adivinha o que acontece? O ambiente cria o dublê de rico 2.0. O ambiente tóxico da odontologia cria isso. O dentista que está sempre provando algo para alguém. E esse ciclo emocional é mortal, porque ativa os arquivos perigosos da sua caixinha mental. A parte mais dura, deixa eu te dizer isso como colega, é que ambiente pobre emocionalmente te deixa pobre financeiramente. Ambiente desorganizado te mantém desorganizado. Ambiente de comparação te paralisa. Ambiente de escassez te dá medo de crescer. E ninguém fala disso. Porque dentro da odontologia existe um pacto silencioso. Todo mundo fingindo que está tudo bem. Só que não está. E você sente isso. A solução? Ou você muda o ambiente ou muda de ambiente. Quando você começa a conviver com dentistas que falam de patrimônio, não de status. Falam de liberdade, não de exaustão. Falam de rentabilidade, não de parcelinha. Falam de organização, não de dar jeitinho. Falam de futuro, não de desespero. Seu cérebro muda, sua caixinha muda, sua vida muda. Porque você passa a normalizar o que é certo, não o que está errado. Anota aí no seu caderno agora. Ambiente não influencia, ambiente determina. E se você continuar no mesmo ambiente emocional que te trouxe até aqui, vai continuar tendo os mesmos resultados, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Colega, deixa eu fechar a nossa aula 1 de um jeito simples, direto e que consolida tudo o que você viveu aqui hoje. Hoje você aprendeu por que a maioria dos dentistas trabalha tanto e enriquece tão pouco. Você viu como a sua mente, seus arquivos antigos, o ambiente da odontologia, os falsos investimentos e a ilusão de que alguém vai cuidar de você, tudo isso te afastou do que realmente constrói liberdade. Hoje, você entendeu que não é falta de esforço, não é falta de competência, não é falta de trabalho, é falta de método. E quando o método entra, tudo muda. Agora, deixa eu ser muito claro com você. Quarta-feira, na aula 2, a gente vai resolver o seu maior problema atual. Atual, por quê? É sobre proteção do presente. O seu dinheiro entra
mas ele não sobra? Vamos falar sobre isso. Você trabalha, mas não vê o resultado? Vamos falar sobre isso. Você até tenta se organizar, mas nunca consegue manter? Na aula 2, vamos falar sobre isso também. Eu vou te ensinar o passo a passo de como proteger o presente e fazer sobrar dinheiro todos os meses. Combinado? Sem fórmulas malucas, sem planilhas impossíveis, sem sofrimento, do jeito que um dentista consegue aplicar. Então, não perde a aula 2 por nada. E agora, antes de eu encerrar, eu quero pedir uma coisa muito simples, mas muito importante para você. Vai lá na nossa comunidade e compartilha o que você achou da aula 1. Me diz o que fez mais sentido para você, o que te virou a chave, o que te deu aquele clique, ou até o que te incomodou. Isso é fundamental por 2 motivos. Primeiro, eu consigo entender exatamente onde você está na jornada. Segundo, você ajuda outros colegas que têm as mesmas dúvidas, os mesmos medos e as mesmas travas que você talvez tenha. Essa jornada não é só minha, ela é nossa. E quando você compartilha, você cria pertencimento, você ajuda o grupo e o grupo te ajuda de volta. Então comenta lá na comunidade, assim que sair daqui, o que eu aprendi hoje foi, e completa com o que foi mais forte para você. Eu vou estar lá lendo tudo, tudo mesmo. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por confiar seu tempo a mim, ao Projeto Dentista Tranquilo. Quarta-feira a gente se encontra novamente e eu prometo, a aula 2 vai resolver uma parte da sua vida que você tem dificuldade e carrega há anos. Organizar seu presente. Nos vemos na aula 2 da virada financeira do dentista. E isso aconteceu simplesmente porque tem os potinhos separadinhos. Liberdade total, paz de espírito, deitar e dormir, porque as coisas estão separadas. 3 meses. 3 meses, gente. Então não para. Se ele falar abre no Inter, abre no Inter, abre no... só obedece. É uma receita de bolo de fubá da vovó, não tem erro.